Graça e paz, meus irmãos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Da maneira que massacraram Jesus, cuspiram o julgamento injusto, nós fomos sarados. Isso está registrado lá em Isaías 53, versículo 5. Meus irmãos, você tem vivido como alguém que foi curado? Ou como alguém que ainda carrega culpa que Jesus já levou com sua morte? Você sabe que ele morreu para nos libertar do pecado da morte. Ele carregou nossas culpas quando caminhou em direção à cruz. Este foi escrito séculos antes de Jesus nascer, lá em Isaías. Muito antes de Jesus nascer. É uma profecia. Mas descreve com precisão a obra da cruz. Isso não é apenas, meus irmãos, profecia. Lá em Isaías é a revelação do plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Esse texto que acabamos de ler. Isaías apresenta o servo sofredor, que não sofre por si mesmo, mas pelos outros. É assim que é descrito lá em Isaías. Isso quebra toda a lógica humana, irmão. Toda a lógica humana. O inocente pagando pela culpa. O inocente pagando pela culpa. Jesus era perfeito. Teologicamente, aqui vivemos o princípio da substituição. Cristo tomou o nosso lugar. A culpa que era nossa, o castigo que era nosso, a condenação que era nossa, tudo foi colocado sobre ele. O texto diz claramente: ferido, moído, castigo. Essas palavras não são simbólicas. Elas apontam para uma realidade espiritual e física. Espiritual e física. Jesus não apenas morreu, ele foi esmagado pelo peso do pecado da humanidade. O sofrimento dele até chegar à cruz é representado pela esse texto de Isaías, essa profecia que se cumpriu nele. E aqui está o ponto mais profundo. A cruz não foi um acidente, a cruz foi um propósito. Deus não perdeu o controle da situação. Ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo através do sacrifício de Jesus Cristo. Uma profecia que apontava para o Messias, que iria passar por tudo isso para libertar aqueles que amam a Deus, todos aqueles que o amam. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso vai além da cura física. Fala da restauração da alma, reconciliação com Deus, libertação da culpa e da condenação eterna. É isso que o texto fala. Que texto poderoso. E Jesus sabia desse texto, que ele lia as Escrituras. Ele sabia que estava se cumprindo uma profecia sobre ele. Mas muitos ainda vivem presos ao passado, carregando culpas que já foram pagas pela morte do nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, isso revela uma conexão com a verdade do Evangelho. Quando Deus perdoa, Ele não lembra mais. Muitos insistem em lembrar daquilo que Ele já pagou, mas Ele já esqueceu aquilo que cometemos. Ele já tirou de nós essa culpa, porque Jesus tem um poder para isso. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá outra vez. Jesus disse isso para Marta e Maria, antes de ressuscitar Lázaro. Jesus já carregou na cruz aquilo que você insiste em carregar na sua alma. Meu irmão, quando temos redenção, quando se entregamos a Cristo por completo, como confessamos a Ele nosso pecado e temos Ele como nosso Salvador, acreditando nisso, nesse amor
nesse amor que foi demonstrado na cruz. Ele carregou nossa culpa, foi esmagado, foi humilhado. Isso deixa bem claro que não foi só uma coisa física, mas espiritual também. Ele desfez a obra do inimigo. Quando Adão e Eva pecou contra Deus, toda a humanidade foi condenada à morte. Estávamos condenados à destruição. Aí Jesus, por amor, nos libertou. Assim como através de um só homem entrou o pecado do mundo e a morte se espalhou a todos, como diz lá em Romanos capítulo 12, também diz lá que através de um homem perfeito, Jesus Cristo, todos foram declarados justos perante Deus, porque ele se entregou e desfez a obra do inimigo. O propósito de Deus foi cumprido em Jesus. Jesus nos libertou de uma condenação que não tínhamos como se libertar. Através da sua vida, ele pagou os nossos pecados e nos deu vida eterna e nos aproximou ao Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, ame a Jesus. Isso é um ato de amor que você não vê em lugar nenhum. Jesus nos amou primeiro, sabendo quem somos no íntimo. O texto de Isaías mostrou claramente o que aconteceu com ele, o que ele teve que fazer para que se cumprisse em nós. Estamos debaixo da graça que está em Cristo, meu irmão. Aceite Jesus como seu Salvador. Creia nele. Mesmo que você morra, viverá outra vez. Acredite nessas palavras. Se você concorda comigo e quer se entregar a Jesus hoje, diga sim aí nos comentários. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida àquele que me amou de tal maneira que eu não tenho como responder com a mesma maneira. Mas eu posso hoje entregar minha vida aqui, nesse sentido, em fazer a vontade daquele que o enviou e se entregar por completo, assim como ele se entregou, fazendo a sua vontade, buscando o reino em primeiro lugar em minha vida, buscando a presença de Deus, lendo as escrituras, meditando e praticando ela, porque eu amo aquele que me amou primeiro. Você entendeu o que eu quis dizer, meu irmão? Que essa palavra fique no seu coração e que você entenda, você não está só nessa vida, você tem Jesus Cristo na sua vida. Só basta deixar ele entrar no seu coração por completo. Que essa palavra te encoraje a fazer aquilo que já era para você ter feito. Se render àquele que tudo pode, o Deus do impossível, em nome de Jesus.